Já imaginou se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica em pouco mais de um ano e entrar para a nata dos melhores técnicos do mundo? Isso é possível com uma metodologia revolucionária de ensino, reconhecida pela Sony e Fundação Bradesco, que não depende da escala ômica e utiliza somente as 4 operações básicas de matemática para dimensionamento e análise de defeitos incríveis. E é para você, estudante ou profissional da área, técnico ou engenheiro, que almeja salários acima de R$ 5.000, ultrapassando 10 mil em alguns casos. Mas também para você que tem somente 13 anos de idade e que nunca estudou eletrônica ou é apenas hobbyista. Sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica, e na aula de reforço de hoje, o estudante Alexandro de Oliveira, da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, faz análise de amplificador sintonizado com filtro ressonante, multivibrador astável com controle de frequência e integrados osciladores. Tem uma frequência de entrada e aí ele vai amplificar a variação baseada num filtro aqui, não deixa de forma alguma entrar ruídos. Quando esse aqui está polarizando esse, que caiu a tensão, essa corrente aqui vem para carregar o capacitor, porque esse ponto foi levado para a massa. Se eu quero fazer com que esse VCO ele fique sempre estável, ou pelo menos controlado, o que eu pego? Eu pego uma amostra, jogo um circuito chamado circuito comparador, que na verdade alguns chamam de CAF, que vai comparar com alguns pulsos de referência. Se ele tem um indutor e capacitor externamente, é para fazer oscilar. Então isso aqui é um oscilador que vai gerar aqui na saída a frequência do circuito tanque. Eu uso multivibradores, o Q é a saída normalmente utilizada e o Q barra é a saída invertida. Sempre no multivibrador eu tenho isso aqui, ó. Uma saída Q está em nível alto, a outra está em nível baixo. Quando a Q cai, a outra sobe. Sempre é assim. Boa noite, Alex! Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo ótimo! Graças a Deus, tudo na paz. Vamos lá? Vamos. Bloco M329, a figura número 13. Vamos lá. Vamos lá. A questão 4, que a fala? pergunta assim. A pergunta assim, o transistor T1 trabalha como amplificador? Eu fiquei meio na dúvida aí, né? Ele na verdade ele amplifica, mas ele amplifica, tem uma frequência de entrada e aí ele vai amplificar a variação baseada num filtro aqui, não deixa de forma alguma entrar ruídos. Ou seja, entra essa frequência e ele amplifica a partir da sua polarização maior ou menor, mas depende desse circuito ressonante aqui, que é esse filtro passa-faixa, né? Uhum. Se eu tentar colocar uma frequência aqui diferente dessa de ressonância, praticamente não vai amplificar nada. Tenta entrar uma variação aqui, mas quando ele começa a saturar e cortar, não há troca de cargas, então ele não consegue praticamente produzir quase, não é nada, mas quase nada no coletor. Então não há amplificação. Ele é um amplificador sintonizado, né? Entendi. No caso, ele não chega nem a formar uma metade assim Não, pode até surgir uma variação, mas com pouca amplitude não vai, porque a frequência daqui vai ser diferente dessa, não pode. Entendeu? Esse é um classe C, então? Trabalharia tipo com classe C? Como ele tá despolarizado, tá vendo aqui, ó, despolarizado? Despolarizado, ele está com 0 volts aqui. Então o que vai acontecer? Só quando essa tensão ficar positiva, vai ficar positiva aqui também. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ser polarizado momentaneamente. É o suficiente para essa tensão cair
carregar, começar a carregar, que a tensão cai, começa a circular corrente por aqui, né? E também vai carregar o capacitor. Depois que o capacitor aqui positivo e negativo se carrega, o transistor já corta, só que aí começa o fenômeno da corrente circulando pelo indutor, porque o transistor depois de um tempo ele já corta. Lembra Sim. que aqui é só dá uma polarização e depois corta. Sim. Só que ele deixa o circuito LC trabalhando, ou seja, esse positivo vai para o indutor, descarrega o capacitor, só que aí ele adquire uma corrente e aí aqui se torna positivo e aqui negativo, carrega o capacitor de forma invertida, positivo e negativo. E aí nessa brincadeira ele vai perdendo amplitude, né? Isso. Bem devagar. Olha o que ele fez, ó. Caiu a tensão porque o transistor foi polarizado, carregou o capacitor, depois o capacitor joga a corrente no indutor, e aí o indutor, quando contrai, fica positivo e negativo, e joga o positivo aqui nesse ponto. E aí o que acontece aqui? O transistor volta a ser polarizado, porque fica positivo de novo, volta a ser polarizado, cai a tensão. Aí de novo começa a aparecer a variação. É como se isso aqui apenas desse um tec, 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 e aqui reaparece a variação baseado nesse filtro. Entendeu? Entendi. Entendi, sim. Entendi. Beleza, professor. A próxima questão, ainda a gente ainda vai usar... Deixa eu ver. Não, vai usar mais... Não vai usar mais figura da apostila, não. Agora é no bloco mesmo. Qual? É o M329. Eu estava lá. M329. A questão 15. Tá. O que você quer saber? Então, na questão 15 pergunta assim: caso tenhamos o VCO com a polarização mostrada na figura, podemos dizer que em relação a uma frequência normal, esta agora irá... Tá, olha o que nós fizemos aqui, ó, tá vendo? Uhum. Tem uma determinada frequência, só que eu desloquei esse potenciômetro para cá. Bom, se eu desloquei esse potenciômetro é mais para a tensão mais baixa. Se eu desloquei para a tensão mais baixa, o que você acha que vai acontecer com esse e com esse transistor? Vão ser mais polarizados, certo? Sim, vão sim. Vai diminuir essas resistências, ok? Isso, ok. Se diminuir essas resistências, eu vou carregar mais rapidamente os capacitores. Certo. Certo? Se eu vou carregar mais rapidamente, a frequência vai... Mais rapidamente? A frequência vai aumentar. Vai aumentar, porque eu vou carregar mais rapidamente. Então a frequência, de uma forma geral, aqui vai aumentar. É isso aí que tá. Não sei se é isso que está pedindo, é isso? É isso mesmo, vai aumentar. Isso. E no caso, ela aumentando, professor, aí no caso vai carregar, eles vão saturar os dois transistores, é isso mesmo, ao mesmo tempo? Não. Quando você joga para cá, você está criando uma resistência menor. Sim. Certo? É uma resistência igual, mas menor do que estava antes. Aí o que acontece? Vamos fazer aqui uma verificação. Aqui não é um curto, aqui é apenas uma resistência. Certo? Sim. E aí, vai polarizar os dois ao mesmo tempo? Ah, parece que vai, mas não acontece, porque sempre um transistor, inicialmente, é polarizado primeiro que o outro. Então, se um transistor é polarizado primeiro, essa tensão cai. Caiu, tudo que vem por aqui, que também iria polarizar, vai servir para... Olha só, aqui caiu a tensão, então essa corrente vem para cá e não para cá. Entendeu? Enquanto esse aqui está polarizando esse, que caiu a tensão, essa corrente aqui vem para carregar o capacitor, porque esse ponto foi levado para a massa. Então esse lado aqui fica positivo. Só que isso aqui, ó, foi aqui levado para a massa, que chega a dar zero, por causa dessa polarização, chegou a dar zero.
Só que agora, ó, eu estou carregando o capacitor. Rapidamente ele vai subindo, 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 até que atinge o ponto de polarização desse. Quando atingir o ponto de polarização desse, atenção aqui, ele estava carregado, ó, 5 volts, estava positivo, e aqui estava, vamos dizer que 0,6, né? 0,6, que é mais baixo que esse. Agora esse começa a ser polarizado. Quando ele é polarizado e vai para a massa, como ele tem uma carga de 4,4 volts, o capacitor tem uma tensão de 4,4 e aqui vai para a massa, zera, aqui vai para menos 4,4. Certo. Só que agora esse resistor começa a tirar esse negativo e indo aumentando a tensão. Menos 4,4, menos 4, menos 3,5, menos 3, menos 2,5, menos 2, 0, mais 0,1, mais 0,1. Quando chegar em 0,6, polariza de novo. Então, se eu diminuir essa resistência, eu saio desse negativo para o positivo bem mais rápido e polarizo rapidamente o outro. Entendi. E aí fica sempre nisso. Um satura, corta o outro satura, corta esse e assim vai. Entendi. E no caso, se nós colocarmos a tensão de... Como é que dá o nome? Tensão de controle, né? E no caso, se colocarmos a tensão de controle em 5 volts, aí eles não vão nem chegar a... Sim, claro. O objetivo... Aí o sistema fica tudo parado, né? Isso. Mas o objetivo aqui é só um exemplo teórico. Eu sempre coloco um resistor para nunca chegar em 5, sempre chegar aqui em 4,3. Então tem um resistor e outro resistor, né? Para quê? Para não parar o oscilador. Ele vai de uma frequência mínima para uma frequência máxima. Então, na verdade, foi subentendido aqui, mas se não houvesse resistor e eu colocar para cá, realmente vai parar de funcionar o nosso multivibrador, o nosso VCO. Entendeu? Entendi. Perfeito. Perfeito? Então, professor, a próxima agora é a mesma base, 16. Deu para entender isso? É do M329? Esse mesmo bloco que o senhor está. M329 e 16, só que é quase a mesma figura. Tá. Agora sim, ó, tá vendo? Acabou de aparecer o outro. Tá vendo? Deixou, né? Para não deixar chegar em 5 volts, né? Em 5 volts e manter sempre polarizado. Entendi. No caso aí, vai manter sempre, podendo ser uma alta frequência ou uma baixa. Isso? Mas nunca deixar ficar parado. Então, professor, a questão 6, ela pergunta assim: caso tenhamos o VCO com a polarização mostrada na figura, podemos dizer que em relação a uma frequência normal, esta agora irá... Vamos fazer uma análisezinha, né? Para cá, menos polarização, as resistências aumentam, né? Sim. Ficam maiores aqui. Vai levar mais tempo para carregar os capacitores, ou seja, do negativo se tornar positivo. Vai levar mais tempo e isso vai fazer com que a frequência diminua. Isso mesmo. Beleza, show de bola. Deu para entender legal agora. Beleza, professor. Então a gente pode ir para 17? O tempo está curto, eu sei que hoje tem mais um aluno depois. Pode ir para 17 desse mesmo bloco? Isso, desse mesmo bloco. Tá. 17 fala o quê? Tá. Nós vamos usar essa mesma figura, professor. Tá. Essa figura da 16. Então pode falar. Pergunta assim a 17. Na figura anterior, né, essa figura, podemos ver o potenciômetro P1, que simboliza uma tensão de controle variável, onde nos aparelhos atuais essa tensão é comandada por realimentação espaço, feita por um espaço. Aí quer saber se é realimentação positiva ou negativa, né? E feita por um, no caso, o potenciômetro. Legal, agora se é positivo ou negativo. Como é que é? Olha só,
podemos ver podemos ver o potenciômetro P1, que simboliza uma tensão de controle variável. Sim, sim. Onde nos aparelhos atuais essa tensão é comandada por uma realimentação. Aí quer saber se é positiva ou negativa. Tá, A vamos lá. realimentação. Se eu quero fazer com que esse VCO ele fique sempre estável, ou pelo menos controlado, o que eu pego? Eu pego uma amostra, jogo um circuito chamado circuito comparador, que na verdade alguns chamam de CAF, que vai comparar com alguns pulsos de referência, ou seja, de frequência, ou seja, de alguma coisa para manter o VCO numa frequência constante. E aqui é uma tensão, ó. É uma tensão como se viesse aqui de um potenciômetro. E na verdade isso aqui faz uma realimentação negativa. Ou seja, eu pego uma amostra para evitar que o VCO saia fora da frequência a partir dessa referência. Para que você entenda, vamos dizer que aqui eu tenha 100 kHz. Esse 100 kHz, ele é mantido uma senoide, uma quadrada, né, seja o que for, a partir de pulsos ou de uma onda quadrada também de 100 kHz. Só que esse VCO vai se manter sincronizado a esse aqui. Olha que legal. Então isso aí eu coloco essa tensão de entrada, essa tensão que varia levemente apenas para manter o VCO sincronizadinho a de entrada. Mas eu estou achando estranha essa montagem. Você falou toda a questão, realimentação negativa. Feita por aí tem potenciômetro microprocessador ou varicap. Você falou de um... Não, peraí, deixa eu ver o que está lá, porque acho que você está... A 17. A 17? Feita por microprocessador, varicap, não, negativa, normalmente é feita por um microprocessador, simboliza a tensão de controle variável, onde nos aparelhos atuais a tensão é comandada por realimentação negativa, feita por um microprocessador. Entendeu? Microprocessador? Negativa por um microprocessador. Ele é que vai receber ele é que vai receber as informações, essa parte aqui. Então, essa parte aqui que está vindo a tensão, vem de um comparador. Esse comparador vai fazer todas essas coisas dentro de um microprocessador. Mas eu não vi ainda isso. Você não viu, mas você vai ver. Logo. Essa é boa. Logo. Logo, professor? Logo. Você vai até se arrepender, mas tudo bem. Ele vai falar, puta, não acredito. Que eletrônica é tão complexa assim. Bem complexa. Professor, podemos ver a 21? 21. Do 29. É M3, 29 e 21. Isso. Esse mesmo. Tá. Integrado MC 100EL é 1. O 100EL, você já achou ele lá? Achei, mas não consegui entender legal o que Então vamos de novo. O que é ele? Aula 8. Aula 8? Isso. Tá aqui. Esse aqui? Aula 8, eu acho que ele está na página... Na segunda página da aula 8, professor. No caso, a página 80. Aqui está falando que tem um circuito de tanque externo. O que é o circuito de tanque externo? É um LC. Quando chama de tanque, é um LC, um indutor e um capacitor. Então, o que é isso aqui? Se ele tem um indutor e capacitor externamente, é para fazer oscilar. Então, isso aqui é um amplificador, oscilador, na verdade, né? Um oscilador que vai gerar aqui na saída a frequência do circuito tanque. Então, ele é um oscilador, amplificador? O que está nas opções aí? As opções são integrado aí tem buff, amplificador, oscilador,
biestável, oscilador, oscilador amplificador e monoestável e buffer. Pera, tinha dois osciladores amplificador? Porque tem amplificador, oscilador e oscilador amplificador, invertido. Ah, não. Então é oscilador primeiro e amplificador. Ou, oscilador e buffer. Tem alguma coisa de oscilador e buffer? Não, professor. Tem Não. buffer e amplificador. Não. Então é oscilador e amplificador mesmo. Oscilador e amplificador mesmo. Amplificador. Isso. Tá aí. O integrado Vai, MC100L, né? Porque isso aqui é uma mínima variação, entendeu? Mínima Entendi. variação. Aí ele amplifica e já sai uma variação de grande amplitude aqui. Grande amplitude. É. Entendi. Dá tempo só de mais uma, professor, que é a última mesmo? Não, dá mais tempo. Vamos lá. Qual que é agora? Na apostila M330. M330? O que é isso? Bloco? É o bloco, perdão. Ah, Bloco M330. Já estou tonteado aqui já. Liga não, professor. M3. Esse negócio de multivibradores e... Nossa, faz uma confusão danada, professor. Tem que se matar de estudar, porque isso é importante. Quem mais vai? Que questão que é? Questão 10. 10. Eu também não achei na apostila, procurei aqui nem na Google também. O oscilador VCO é formado basicamente por um circuito e um... então é formado por um circuito monoestável com um ajuste, ou seja, ele gera uma tensão de saída baseado numa tensão de entrada, num ajuste, entendeu? Gera outra coisa, professor. Aquele... Tá errado, falei errado. Monestável não. Astável e ajuste? E ajuste. Tem que ser astável. Outra dúvida, professor. Aquele vamos na ver. entrada e na saída, no caso, as saídas, aquela nomenclatura lá que tem o Q com um tracinho e o Q sem tracinho. Por que esse diferencial? Porque, na verdade, quando eu uso multivibradores, o Q é a saída normalmente utilizada. E o Q barra é a saída invertida. Sempre no multivibrador eu tenho isso aqui, ó. Uma saída Q está em nível alto, a outra está em nível baixo. Quando a Q cai, a outra sobe. Sempre é assim. Então, Mas as duas são utilizadas? Pode ser. Pode não ser. Entendeu? Pode ter as duas saídas, mas eu posso utilizar somente uma. E pode ter as duas saídas e eu posso utilizar as duas. Mas normalmente essa é a principal utilizada. Mas não quer dizer que essa não seja, né? Entendi. Mas essa significa invertida em relação a essa barra em cima. Entendi. Sempre quando você vê alguma coisa lá com algum comando com uma barra em cima, ele está negando alguma coisa. Ao contrário de uma outra saída, entendeu? Entendi. Show de bola, professor. Bem difícil isso aí. Só Jesus. O que mais? Tô passando mal já. Que bom. Isso é bom. Que bom. Se você falar assim, o curso tá uma baba, mal fácil. Aí eu já não gosto. Tá mó baba, tá doido. Você tem que sofrer, significa que tá aprendendo, tá vendo coisa nova. Tô arrancando. Quando você dizer assim, tá arrancando o couro. Isso mesmo, maravilha. O cara fica sonhando com essas coisas, chega a passar mal. Professor, a princípio foram essas dúvidas mesmo hoje. Então maravilha! No instante vou continuar lendo aqui, se surgir aí eu marco novamente mais uma aula. Maravilha, Alex. Vai ficar sem o couro, mas vai ficar bom. Vai, né? E daí pra frente é só assim, professor? Daí pra frente é só assim agora? Só piora. Meu Deus do céu. É isso aí. Grande abraço, Alex. Muito boa noite para você. Até mais. Tchau, professor. Um abraço. Gostou dessa aula? Tenho certeza que sim.
Então se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, pois dessa forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. E já pensou em estudar conosco? Não! Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.